colegas da mesa, do plenário, colegas advogados aqui presentes, a todos, minhas saudações igualitárias. Quando aqui cheguei, pela manhã, as pessoas diziam que eu ia falar como voto vencido. Você vai falar vencido. A brincadeira quase que me impôs a vir aqui falar como voto vencido. Ou opinião diferente, opinião diversa, ponderação diversa. Aqui, e o presidente Felipe bem pontuou, e vários pontuaram, nós estamos fazendo história. Nós estamos descobrindo histórias. Como ela vai ser contada? Não sei. O futuro vai dizer. Pontuou-se aqui o caso de Povinas. Mas eu queria pontuar alguns casos. Nós falamos o tempo todo de uma lição do nosso advogado dos advogados, chamado Sobral Pinto. Ensinou-nos ele, quando defendia Prestes, que não concordava com o partido de Prestes, que não concordava com a ideologia de Prestes, o defendeu e, quando questionado, ele disse que nós, advogados, temos que fazer a separação do que nós gostamos e do direito. E defendeu e enfrentou a ditadura Vargas. Queria falar da história de Ribeiro de Castro, presidente desta casa, que enfrentou a ditadura militar, que quis reempreender a todos nós, submetendo a ordem ao Tribunal de Contas. Queria falar de Faoro e da sua parte da história, Seabra, que fez com que uma bomba matasse um de todos nós. Nós fazemos história, nós construímos histórias. Queria dizer um pouco da minha luta quando tive a honra de presidir aquela casa. Esta casa e sentava naquela cadeira. Enfrentávamos várias ações da Polícia Federal. Enfrentávamos várias ações do Ministério Público. Vários conselheiros aqui estão presentes. E nós chamávamos aquelas ações de Estado policial que não poderia voltar aos nossos tempos. Fizemos uma conferência nacional com o tema Estado Democrático versus Estado Policial. Um dos investigados, talvez o mais rumoroso deles, um banqueiro, nós não gostávamos dele, mas enfrentamos a opinião pública que o queria preso. Lembro-me que quando 35 conselheiros foram ao Supremo Tribunal Federal pedir que os advogados tivessem acesso aos autos e a imprensa dizia: a OAB está se movimentando porque tem réu rico. A imprensa queria a condenação a todo custo. Ela dizia que o direito de defesa atrapalhava. Ela dizia que nós atrapalhávamos. Invadiam nossos escritórios e a imprensa dizia, e a opinião pública dizia, que tinha mesmo que invadir os nossos escritórios. Nós propusemos uma lei que tornava inviolável os escritórios. O que é que o Correio Brasiliense disse? Vete essa lei. O que é que dizia a Folha de São Paulo? Vete essa lei. O que é que dizia a imprensa publicada? Vete essa lei. Porque o advogado, se tiver a proteção, vão colocar cadáveres nos seus escritórios, toneladas de maconha. A opinião pública estava contra a gente. Porque nós aprendemos e colocamos na nossa lei que um medo de desagradar a opinião pública, autoridades, ou parecer impopular perante a opinião pública, não pode nos deter no nosso mistério. Iniciei essa sessão perguntando se havia documentos novos nos autos. Porque eu tive o cuidado de ler o processo. Fui ontem até meia-noite lendo as 1.500 páginas. Duas me chamaram a atenção. A delação premiada. E aqui já posta nos autos como fundamental ao pedido de impeachment. As folhas 1347 dos autos. A homologação do ministro Teori sobre a delação premiada. Que diz o ministro Teori? Primeiro, que a delação premiada não faz prova, expressamente dito pelo ministro Teori.
Segundo, que os fatos ali narrados somente poderão ser tidos como verdadeiros se comprovados nas ações próprias. Não diz ali que é verdadeiro. Não afirmou que é verdadeiro. Há nos autos cópia de gravações que todos aqui disseram que ilegais. Todos reconheceram que ilegais. É hora de falar de história. Sou uma voz vencida. Sou uma voz que não terá como missão dizer que na minha história, na história que fez com que eu combatesse o Estado policial, que prenderam vários de nós, tenha a marca do fortalecimento da juristocracia. Não quero que na minha história se diga que os grampos ilegais que são ilegais conste no parecer da ordem, dizendo que, embora as ilegais, os atos são relevantes. Isso é o discurso que eu escuto do Ministério Público. Não é a voz da advocacia que aprendi a respeitar. Eu não posso compreender que é correto a legitimação em parecer nosso, de grampos telefônicos ilegais e divulgados com o único intuito de causar a marca do homem honesto no juiz Moro. Está no nosso relatório a legalização dos grampos que nós julgamos ilegais. Está em nosso relatório a afirmação de valor e de juízo de que a delação premiada é verdadeira, quando o ministro que homologou disse que não. Eu estou preocupado com a opinião pública? Claro que sim. Faço parte desse Brasil. Mas estou preocupado com a profissão, que a Constituição disse que tinha uma função, que não é a função de Ministério Público. O Ministério Público tem razão quando faz seus atos. Mas nós somos advogados. Nós não fomos criados para ser Ministério Público. Por isso, com todo respeito à maioria já formada, com todo respeito à opinião já formada, não quero que um dia a história me diga que eu estava certo quando homologamos e quebramos a regra de que o ilegal pode ser legal quando for para condenar quem não gostamos. De que o ilegal vale se o réu não é meu queridinho. Se o ilegal vale. Por isso que eu prefiro a história de Sobral Pinto. Muito obrigado. Obrigado, presidente.